Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula de matemática. Pi é a nossa saudação matemática. Qual será nosso tema de hoje? Continuando com geometria métrica e de posição, nós vamos passar agora para um novo sólido, que é a esfera. Então hoje nós vamos falar da esfera e das partes da esfera. Hoje nós vamos viajar na maionese, então vem comigo que eu vou te apresentar. Meu nome é Alex Duarte e nós vamos começar, como de costume, definindo o que é uma esfera. Esfera de centro C e raio de medida R é o conjunto de todos os pontos do espaço, né, gente? Já que nós estamos falando de sólidos tridimensionais, que estão a uma distância menor ou igual a R do ponto C. Então, observa na figura, por favor. Na figura, C é o centro da esfera. E aí nós temos desenhado um segmento que é o raio. O que é o raio? Ele liga o centro da esfera a um ponto da periferia da esfera. E esses pontos do espaço que estão exatamente a uma distância R formam a superfície, a casca da esfera. Mas se a gente ler ali na definição, a distância pode ser menor ou igual. Então, se for igual, vai estar em cima da superfície. E se for menor, vai estar dentro. Portanto, nessa definição, a esfera é o quê? É o sólido, os pontos da superfície e mais todos os pontos que estão dentro, incluindo o centro, é claro. Ok? Bom, a superfície é formada pelos pontos que estão distantes do centro na mesma medida do raio. É o caso do igual. Podemos dizer que a superfície esférica é, entre aspas, a casca da esfera. Então, se você imagina uma laranja, né, a esfera é a laranja e a casca da laranja vai ser a superfície esférica. Alguns exemplos de esferas encontrados no nosso dia a dia são bolas de futebol, de basquete, de tênis, né? Todas as bolas. E a esfera é considerada um corpo redondo, ou seja, um corpo que rola, né? Você coloca numa superfície e ele rola. Quais outros exemplos de corpos redondos que a gente viu? A gente já viu o cilindro, por exemplo, e a gente já viu o cone. Perfeito? Bom, provavelmente você vai dizer, mas o planeta Terra também é uma esfera. Ok, só que aproximadamente. Então, se você observa nessa figura, o que acontece? O nosso planeta ele é achatado nos polos. Então, se você pega do centro da Terra até um ponto aqui do Equador e mede, nós temos o raio equatorial. O que significa o nome equatorial? Relativo ao Equador. Esse raio é de 6.378 quilômetros. Mas se você pega do centro da Terra até um dos polos, você tem o raio polar. Observa aí na figura que o raio polar é menor, 6.357 quilômetros. Perfeito? Ou seja, a distância do centro da Terra até o Equador é maior do que a distância do centro da Terra até um dos polos. Portanto, a Terra é um planeta achatado nos polos. E aí, quando aparecem problemas, né, o raio da Terra é o raio médio. Tá aí a conta para você, 6.371 quilômetros. Já sei que você vai falar para mim, mas Alex, se eu somar 6.357 com 6.378 e dividir por 2, não vai dar 6.371. É verdade. Observa na figura, por favor, e acompanhe aqui a minha mão, aqui, ó. É porque a média não é só deste raio horizontal e deste raio vertical. Foram pegados também vários raios. Então, não só aqui, ó, onde está a ponta do meu dedo, tá vendo aí, ó? Mas pegaram também este raio, este raio, este raio, este raio, pegaram vários raios, e não apenas estes dois, e fizeram a média. E aí sim, deu essa conta de 6.371 como média. Então, se fosse uma esfera, a Terra seria uma esfera aproximadamente com este raio. Se você quiser o diâmetro do planeta, é só multiplicar por 2. Se você perguntar assim, mas e a atmosfera? A atmosfera é bem pequena, tá? Esse raio é o raio sólido. A proporção da atmosfera do planeta Terra para a Terra é aproximadamente a mesma da casca da maçã para maçã. Então, você vê que a espessura da atmosfera é relativamente pequena. Bom, e o que é a superfície esférica? O que é essa casca? Observe o desenho à esquerda, por favor. Nós temos um eixo, né, ou seja, uma reta infinita,
E aí nós temos um semicírculo encostado nessa reta. Esse é o eixo de rotação. Quando você roda esse semicírculo, né, uma volta completa em torno do eixo, ou seja, 360 graus, você vai ter a superfície esférica, que é exatamente essa casquinha, né, da nossa esfera. Ok? Então, esfera é o sólido e superfície esférica é somente a casca. Somente os pontos que distam R do centro. Ok? Agora, vou aproveitar para apresentar para vocês outras partes da esfera, conforme falei no início. Por exemplo, em vez de girar o círculo todo, nós estamos aqui girando apenas um pedacinho, que está incluindo o equador, está vendo? Quando você gira esse pedacinho apenas em torno do eixo, 360 graus, você forma uma zona esférica. Aqui na figura você está vendo que a altura dessa chamada zona esférica é h. Perfeito? Então nós temos aí uma outra figura. Vamos apresentar mais. Se esse pedacinho que você está girando, ele começa lá num polo, por exemplo, eu escolhi ali como se fosse o polo norte, e vai até um pedacinho que não chega ao centro, né, não chega ao equador, e você gira, você vai ter esse pedacinho da casca aí, ó, né, chamado calota esférica. Então isso é fácil de lembrar. Basta você lembrar de uma calota de automóvel, né? Na verdade é por isso que tem esse nome, calota de automóvel. Porque calota é exatamente esse pedacinho aí da casca esférica. Agora, nós pegamos esse arco que está aí na figura, né? Vamos pegar agora exatamente o contrário, né? O arco que está faltando aqui até lá embaixo. Então observa que agora a gente pegou mais da metade, né? No sentido de que viemos aqui do Polo Sul, passamos pelo Equador, ainda incluímos mais um pedacinho, né? Então observe que as figuras são complementares, né? A calota aqui seria a parte de cima na minha figura, e agora o que aconteceu aqui é o restante, a parte de baixo. Como se chama esse pedaço da casca? Chama-se segmento esférico. Perfeito? E este próximo, eu tenho certeza que você já conhece. E se eu pegar exatamente a metade? Repara aqui, ó, vamos voltar aqui. Ó. No primeiro aqui, na calota, a gente pegou menos da metade. No segmento, a gente pegou mais da metade. E se você pegar exatamente a metade e girar em torno do eixo de rotação, você vai ter um hemisfério. Pessoa, o que significa o nome? M é metade, né? O prefixo M. Então, hemisfério, metade da esfera. Ok? Muito bem. Você conhece isso dos mapas. Então, por exemplo, considerando, né, exatamente aquele eixo de rotação que a gente viu, então o que acontece? Você pode dividir o planeta Terra, né, pelo Equador em dois hemisférios, é o que a gente vê nos mapas. Aqui o hemisfério norte e aqui o hemisfério sul do planeta Terra. Então, novamente, nós estamos considerando que o planeta Terra é aproximadamente uma esfera. Ele não é exatamente uma esfera. Mas funciona muito bem para navegação e para outras coisas mais. Porém, você também pode dividir a Terra por essa linha vertical aqui, o meridiano de Greenwich. Nesse caso, né, nós vamos ter o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Então, observe que tanto nesta primeira figura, como nesta segunda figura, o que é um hemisfério? Metade da esfera, que é aproximadamente o planeta Terra. Só que na primeira figura a gente dividiu em norte e sul, em cima e embaixo, e na segunda figura a gente dividiu em esquerda e direita aqui, ocidental e oriental. De qualquer forma, a Terra está sendo vista como constituída de dois hemisférios, duas meias esferas. Bom, tem outras figuras. Então imagina novamente que isso aqui é uma laranja, você tirou essa casquinha aqui da laranja, né, com um ângulozinho de abertura. Só a casquinha, tá? Então o nome dessa superfície que você está vendo é fuso esférico. Perfeito? E aqui a moça está fazendo uma observação para nós. Por favor, observe que todos esses entes, né, objetos geométricos, são superfícies, tá? Então, com exceção da esfera que a gente falou primeiro, todos aqueles pedaços que a gente mostrou para você são superfícies, não é o sólido, é só pedaços da casquinha e eu estou dando nome para eles para você saber qual que é o nome deles. Perfeito? Vamos então ver um exemplo que é um sólido.
Aqui, ó, imagina que isso aqui é uma laranja e que você pegou um gominho da laranja, né, desde em cima até embaixo. Né? Se fosse só a casquinha, como é que chama mesmo? Nós vimos aqui, ó, fuso esférico. Quando você pega o sólido, chama cunha esférica. Provavelmente você já viu esse nome, né? Cunha, né? Então, você corta um pedaço de madeira em formato de cunha para você fazer um calço para uma porta, por exemplo. Se for, né, no formato de um corte de uma esfera, a cunha chama cunha esférica. Perfeito? Bom, vamos voltar ao nosso eixo de rotação. Então, a casca esférica é um sólido de revolução, no sentido que você pega uma linha, né, e você gira em torno de um eixo. Se você considera esse círculo aqui, ó, e o ponto que está exatamente no meio do círculo, que é esse pontinho aí marcado em vermelho, na hora que você gira, vai dar o quê? Vai dar o equador, né? Então pensa novamente no planeta Terra. Está aí o equador, que é o giro desse ponto que está exatamente no meio do semicírculo que foi girado. Perfeito? Aquele ponto azul mais escuro ali em cima e azul mais claro ali embaixo, né, que são os pontos nos quais o círculo encosta no eixo de rotação, na hora que você gira, eles ficam fixos. Então, eles são os polos. Né? Considerando novamente o planeta Terra, em cima o Polo Norte, embaixo o Polo Sul. Esses outros pontos, né, de giro, né, que não são o centro do semicírculo, né, que estão aqui na cor roxa, são os paralelos. Então, observa que estes círculos aqui, ó, eles estão em planos paralelos ao plano do Equador, né, que coincide com o que você estuda lá na cartografia do planeta Terra. E aí, provavelmente, você se lembra, então, da outra questão. Quando você tem um semicírculo, né, que é perpendicular ao Equador, né, então aqui, ó, fez aqui ângulo de 90 graus e fez ali ângulo de 90 graus também, como é que chama isso? Você tem um meridiano do planeta Terra. Perfeito? Então aqui, ó, tem uma coisa que você provavelmente já viu com seu professor de geografia, né? Aí o mapa da Terra com seus meridianos e paralelos, ok? Uma diferença, né, entre a nossa figura e a figura aqui da geografia é o seguinte: observa aqui o meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, né, que é 0 grau. O que acontece, né? Aqui está sendo considerado só o semicírculo, não o círculo inteiro. Por quê? Do outro lado, né, que na figura está escrito antimeridiano de Greenwich, já não é 0 grau, é o quê? 180 graus. Andando para a direita, longitude leste, andando para a esquerda, longitude oeste. Lembra lá dos hemisférios? Ok? E aqui no outro lado da figura direita, nós temos, ó, 0 grau é a latitude do Equador, né? Indo na direção do Polo Norte, latitude norte. Indo em direção ao Polo Sul, as latitudes sul. Perfeito? E isso também nos dá margem a falar dos fusos horários, né? Essas linhas retas que você tem aí verticais são os meridianos e são usados para criar os fusos horários. Veja bem, se uma volta completa são 360 graus e se o dia tem 24 horas, fazendo a divisão aqui, quanto deu? 15 graus. Quer dizer que cada ângulo de 15 graus que você vai andando para a direita, você tem 1 hora do dia. Então, essas marcações são os fusos horários, né? Aqueles pontos nos quais o seu relógio muda de hora. Observe na figura, por exemplo, olha aqui na costa da África, à esquerda, né? O fuso ele não segue exatamente numa linha reta, né? Porque senão cortaria alguns países no meio. Por conveniência, ele dá umas voltinhas aqui, ó. Mas, de qualquer forma, a referência são os meridianos, né? Para você definir quais são os fusos do planeta Terra. Isso dá margem a dizer outra coisa, né? Quando você corta uma esfera de raio R com um plano, o que acontece? Bom, se você cortar exatamente no Equador, ou seja, o plano passa no centro da esfera, você tem o que a gente chama de um círculo máximo. E aí o raio, né, desse círculo vai coincidir com o raio R maiúsculo, né? No exemplo, o raio do planeta Terra. Se você cortar mais para cima ou mais para baixo, como esse é o segundo corte aqui, você tem também um círculo, só que o raio vai ser menor do que o raio da Terra. Então esse não é um círculo máximo. O que é um círculo máximo, então? Qualquer círculo em cima do planeta ou em cima da esfera, cujo raio coincida com o raio da esfera. Por isso que ele chama máximo. Se você quiser calcular com precisão o raio, observe essa figura, por favor. Tem um plano aí passando no Equador e tem outro plano cortando mais em cima.
e ali você forma um triângulo retângulo. Perfeito? Observa que a hipotenusa do triângulo é o raio R maiúsculo, por exemplo, o raio da Terra. Um dos catetos é o raio R minúsculo que você quer calcular. E o outro cateto é a distância, né, do plano de corte até o centro do planeta, ou seja, entre o plano de cima e o plano de baixo. E aí você pode usar o que está aí à direita da figura, né? Você pode usar o teorema de Pitágoras para calcular o raio menor, sabendo o raio da Terra, por exemplo, e a distância que o seu plano está passando do centro. Perfeito? E aí nós temos tudo junto na mesma figura, o Equador, o meridiano de Greenwich, e nós temos coordenadas aí da matemática, que são as coordenadas do seu GPS. Então observe, por exemplo, essa seta vermelha aqui, imagina que você está em cima do ponto P. O que significa dizer que essa latitude sua é de 60 graus, por exemplo? Tá, então observe onde está a ponta do meu dedo aqui, ó. Tá vendo esse ângulo central aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó. Então, ó, ligou o seu ponto ao centro do planeta, ligou o Equador ao centro do planeta. Este ângulo aqui, ó, que eu estou mostrando para você aqui, ó, seno de 60 graus, equivale a dizer que você está numa latitude de 60 graus ali no ponto P. Perfeito? Em cima da Terra, qual que é a menor distância entre dois pontos? Eu liguei aqui no mapa um ponto da Antártida até um ponto da costa leste dos Estados Unidos. Você vai dizer assim, foi em linha reta. Só que não. Por quê? Na superfície do planeta não está em linha reta. Você está aqui, ó, em cima desse meridiano marcado aí. Então, na verdade, né, se você pensa num avião, né, em cima do planeta Terra, ele não está indo em linha reta, né? A menor distância em cima dessa esfera é o quê? É um arco de um círculo máximo, exatamente porque o planeta é um globo, a Terra não é plana, né, como você sabe. Então, aqui você tem um arco, na verdade, que percorre a menor distância. Isso acontece porque o mapa ele está planificado. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas maneiras de fazer um mapa. Com um plano encostado na esfera, uma projeção plana ou azimutal. Usando um cone, é uma projeção cônica. E a mais popular, uma projeção cilíndrica, especialmente uma conhecida como projeção de Mercator. Perfeito? Você vai falar, mas Alex, não foi assim que eu aprendi na escola. É verdade. Porque essa geometria que você vê na escola, né, no ensino médio, é chamada geometria clássica ou euclidiana. Né? Então, por exemplo, aqui baseado no plano, nós desenhamos aqui um triângulo e você aprendeu que a soma dos três ângulos internos é sempre de 180 graus. Perfeito. Por que euclidiana? Quem inventou foi Euclides, matemático da antiguidade. Ele escreveu os elementos, que na época ele compilou toda a matemática que existia em 13 volumes. O livro mais publicado na história da humanidade é a Bíblia. O segundo livro mais publicado, né, que teve mais edições, foi Os Elementos de Euclides. A geometria do planeta Terra é a geometria elíptica ou riemanniana. Por incrível que pareça, se você faz um triângulo em cima do planeta Terra usando os círculos máximos, a soma dos três ângulos internos é sempre maior que 180 graus. Quem descobriu foi o Riemann, esse camarada aqui da foto da esquerda, mas quem também trabalhou muito isso foi o Gauss, que é o matemático que está à direita da foto, considerado o maior matemático de todos os tempos. E finalmente tem mais uma geometria esquisita nessa tipo cela aqui, que é a geometria hiperbólica ou lobachevskiana, na qual acontece o contrário. Se você desenha um triângulo ali, a soma dos três ângulos internos é menor que 180 graus. Estou aproveitando para falar para vocês tópicos da história da matemática. Lobachevsky é esse primeiro camarada da foto aí que inventou essa geometria. Aí eu vou aproveitar para apresentar mais dois grandes matemáticos russos, a Sofia Kavalevskaya e o Pafnut Chebyshev. Perfeito? Só para você saber. Equação da circunferência, você lembra que era isso aqui, ó? Como nós estamos na esfera, se você acrescentar uma variável a mais, o z ao quadrado, você vai ter a equação da esfera. E o que nós veremos na sequência do estudo da esfera? Nós vamos estudar a área da esfera e nós vamos estudar também o volume da esfera. Essas são as nossas referências, ok? Muito obrigado por vocês ter estado conosco até agora e espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.